Bom, dando sequência aqui nas questões que a gente está fazendo, vamos agora para a questão 17. Ele vai falar que tem um composto X, vai fazer a combustão, formando 0,827 gramas aqui do nosso amigo CO2, mais 0,336 gramas da água. A gente está partindo de 0,564 gramas. Gente, eu falei para vocês que é sempre bom, sei lá, tirar essas vírgulas aí. Então, multiplica por 1.000 e a gente vê o que aqui dá. Mas a informação que foi dada na questão importante é que 0,402 gramas do composto ocupam 150 centímetros cúbicos na CNTP. Quando você se deparar com isso, lembra daquelas questões anteriores que a gente fez PV e NRT para calcular a massa molar? Aqui não vai ser necessário, aqui já vai ser uma coisa mais direta, mas a ideia é a mesma. Então, o que vai acontecer? Gente, quando você tem 0,402 gramas ocupando 150 centímetros cúbicos na CNTP, você vai fazer uma regra de 3 para encontrar a massa molar desse cara, tá? Porque o que vai acontecer então? Na CNTP, quando você tem a massa molar, essa massa molar diz que você tem o quê? Um mol, né? Um mol corresponde à massa molar, que vai ocupar 22,4 litros na CNTP, porque 22,4 litros é o que uma substância gasosa ocupa nas CNTP. Qualquer substância gasosa, você tendo um mol dela, na CNTP vai ocupar 22,4 litros. E aí, então, massa molar está para 22,4 litros. A massa do composto que a gente está usando, 0,402 gramas, que ele forneceu, está ocupando 0,15 litros. Quando fizer a regra de 3, gente, porque 150 centímetros cúbicos é como se fosse 0,15 litros. Então, tu vai descobrir que a massa molar dá aproximadamente 60 gramas por mol, beleza? Guarda isso, vai ser importante. Qual é o próximo passo agora? Aquele mesmo esquema. Se eu tenho a quantidade de CO2, se eu tenho a quantidade de água, bora lá calcular o número de mol desses caras. Lembra que o NC do composto é o mesmo número de mol do CO2. Aqui está 827 porque eu multipliquei por 1.000. Aqui era 0,827, estou botando 827. Dividido aqui por 44 vai dar aproximadamente 18,8. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o número de mol da água, que vai ser 336 sobre 18, que é mais ou menos 18,7, tá? E aí a gente não pode esquecer que aquele esqueminha, o NC é 18,8, foi o que a gente achou aqui. O NH é 2 vezes o N da água, então ficaria 2 vezes 18,7, dando 37,4. Perfeito, então vamos lá. Na questão, a gente tem que verificar o seguinte, ele não mencionou que existe oxigênio ali. Então, você que vai fazer a prova, fique atento, porque assim, gente, muitas vezes as questões não vão dizer, mas você tem que transformar logo todos esses mols aqui, que a gente acha, quando a gente fez as questões anteriores, a gente bora transformar isso aí para massa, porque tu vai pensar o seguinte, 18,8 vezes 12 mais 37,4 vezes 1, quando eu somar essas massas bem aqui, vai dar 263 gramas. Mas eu estou usando ao todo quanto? 564. Lá no enunciado estava 0,564. Sim, eu multipliquei por 1.000. Então, quando eu multipliquei por 1.000, fica 564. Então, tu está percebendo que a massa de carbono mais a massa de hidrogênio, ela só bate em 263. Enquanto que eu tenho ao todo 564. Então, quando você percebe que o carbono e o hidrogênio não batem a massa total, é porque está faltando o quê? Oxigênio. Então, vamos lá. Seguindo o esquema, então aqui a gente já, no gabarito da gente, já vai colocar no composto também existe oxigênio, como eu falei para vocês. Então, massa de carbono mais massa de hidrogênio mais massa de oxigênio, 564. Aí tu vai pensar, eu vou ter que adivinhar. Verifique. Se achou o número de mol dos caras lá, do carbono, do hidrogênio, some para ver se dá a massa total do composto. Não deu é porque está faltando oxigênio, provavelmente, tá? E aí, então, a gente vai descobrir que a massa do oxigênio dá 301. Você vem e calcula o número de mol como sendo 301 sobre 16, que dá aproximadamente 18,1, tá? O que vai acontecer, então? A gente já tem o NC, já tem o NH, já tem o NO. Então, NC 18,8, NH 37,4, NO 18,1. Divida pelo menor. Gente, para você dividir pelo menor, vai dar aproximado, beleza? Então, vai ficar tipo C1H2O1, mais ou menos. Isso aqui vai ser a nossa fórmula mínima. Lembra lá no início da questão que a gente achou a massa molar sendo 60 gramas por mol? Pois é, a gente vai usar ela aqui agora. Então, C1H2O1, que é a fórmula mínima, se tu pegar, fica 12 mais 2, 14, mais 16, dá 30. E como a massa molar era 60, de 30 para 60 você multiplica por 2. Então, fica C2H4O2, tá?